Olá, pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite. Eu sou a Alessandra Ortiz, peço licença para poder entrar na casa de vocês. Gratidão, meu povo, por mais uma noite poder estar aqui falando com vocês. É sempre uma honra, um grande prazer. Muito obrigada, pessoal aí do canal que me assiste. Gente, eu sei que vocês estão aguardando alguns vídeos aí, né? Como eu falei para vocês, a coisa tava puxada aqui, tá puxada, né, gente? E sempre que eu posso, eu estou aqui presente, né? Nem sempre é possível por causa da correria. Como vocês sabem, a correria é grande e a demanda é muito grande, gente. É bastante trabalho mesmo. O terreiro ele trabalha dia e noite, de segunda a domingo. A gente não tem dia, não tem hora. E as questões de saúde continuam assim disparado, né, gente? Infelizmente, a saúde está muito difícil, está muito delicada nesse momento. E espiritual também, né? A gente está num mês com muitas trocas, né? Muitas luas e muitas energias. E tá entrando um mês aí, né? Que eu vejo o espiritual muito puxado, né? O astral, como os pais dizem, né? Há uma batalha muito grande ainda, os médios estão sentindo muito, sonhando muito, né? Anda acontecendo muitas visões, muitos sonhos, né? E não tá fácil, né? Pra gente mesmo que trabalha, pra gente mesmo que é médio, a gente tá recebendo muita coisa. E a gente tem que estar sempre buscando um equilíbrio, a gente tem que estar sempre trabalhando as nossas forças, né? Se equilibrando. E as pessoas estão muito sensíveis, né? O emocional das pessoas está muito sensível nesse momento, né? Desde que teve a pandemia, a questão da saúde ficou mais difícil ainda. E isso atingiu muito o emocional das pessoas, né? Muita coisa acontecendo, né? E o espiritual, né? Como eu sempre falo, né? A espiritualidade vem sempre, né? Eu digo que espiritualidade é 24 horas, né? Desde a hora que a gente acorda até que a hora que a gente dorme. Então a gente tem que perceber, né? Sentir as coisas, pensar, né? E a gente está sendo muito, como é que eu vou dizer, atingido, né? As pessoas estão muito vulneráveis, né? Muita intolerância, muito preconceito. A gente vê muita coisa assim muito triste que está acontecendo aqui no nosso planeta, né? Então nós estamos aqui lutando, né? Com as nossas forças, com a nossa fé, né? O nosso axé, né? Sempre buscando fazer o bem, né? E acreditando sempre, né? Tendo esperança que as coisas possam melhorar, possam mudar, né? Ainda tem muita coisa a ser feita e nós, médios, temos que fazer uma reforma íntima, né? Nos reformarmos, né? Porque é muito importante a gente ver aquilo que está a mais na gente, que não está positivo, e colocar em ordem, né? E eu tô assim, gente, eu passei aqui para dar um oi para vocês, né? Tá bem corrido mesmo, né? A gente corre o tempo todo, né? Eu tô aqui, pessoal, se vocês verem, eu tô aqui, ó, cheia de trabalho. Olha só, gente. Trabalho. E a gente tá assim, ó. Ó, pessoal. É muito trabalho, né? É só para mostrar para vocês que é material por tudo quanto é lado aqui. A gente utiliza bastante na Umbanda certos elementos, né? Muito trabalho para a saúde, muito trabalho para o espiritual, muito trabalho para trabalho, gente.
Vocês dizem como é que tá essa mesa aqui, essa mesa tá lotada, que o Congá tem trabalho arriado, aqui a nossa Aruanda também. E graças a Deus a gente vem vencendo muitas batalhas, né? Graças a Deus aos orixás, né, que a gente tá conseguindo, né, ajudar as pessoas, né? E tá corrido mesmo, gente. Quando eu falo assim que muitas vezes eu gostaria de estar mais aqui, eu não trouxe mais vídeos, conteúdos para discutir sobre um determinado assunto, por causa que realmente eu tô correndo bastante, eu não paro. E fora a religião, eu também trabalho fora, né? E trabalho muito. Então eu trabalho fora, chego em casa e tem as firmezas normal, que a gente tem que servir, firmar, né, organizar, limpar e, né, tem os trabalhos, né, gente? Às vezes eu começo 9 horas da noite, 3 horas da manhã eu tô aqui. Às 7 horas da manhã eu me acordo, faço o que eu preciso fazer, saio para o mercado, fazer as coisas que eu tenho que fazer, volto, faço um almoço, saio de tarde para trabalhar, dei uma trancada na faculdade, mas o ano que vem tô voltando aí, meus estudos, e a corrida tá grande, né? Eu trabalho domingo, trabalho sábado, e toda semana é uma correria, né? E um movimento, né, gente? Uma casa de umbanda que trabalha não só num dia de gira, é uma casa de movimento, que sempre tem trabalho na casa, sempre tem gente na casa. Então eu não consigo muitas vezes estar aqui, né? Porque eu sempre tô atendendo, tô jogando, tô benzendo, tô firmando, tô limpando, tô preparando, tô saindo, né, para cuidar das pessoas e também trabalhando. Então, é mesmo corrido, né? Mas graças a Deus, quando a gente vê os resultados, né, que as coisas, aquilo que a gente consegue, né, que nem tudo tá nas nossas mãos, eu sempre falo assim, né, tudo tá nas mãos de Deus, né, sem Ele nada é possível, e muitas coisas, né, que os orixás não tem como, né, fazer, porque já não está nas mãos dos orixás, né? Muitas vezes está nas mãos de Deus, mas não falta uma prece, não falta uma palavra de conforto. A gente, quando não pode dar continuidade em algo, a gente sempre abraça, a gente sempre se junta em oração, a gente sempre leva um conforto para aquela pessoa, né, que precisa. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Seja numa prece, seja num bom pensamento, seja vibrando para aquela pessoa que precisa. A gente sabe que às vezes não tem saída, mas a gente sempre leva, né, uma energia positiva, né? E a gente tem que ter fé, né? A fé da gente é algo assim que é fácil a gente ter fé, gente. Difícil a gente manter a fé diante de muitas vezes, muitas situações que acontecem. Mas aí que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar que Deus é maior que tudo. Nossos orixás, eles vão estar sempre ali. Nossos guias espirituais estão sempre nos ajudando, nos dando a direção, cuidando, né? Nos dando um caminho. Então, que a gente vista o nosso branco, assim, para fazer o bem, né? A caridade. E isso é incrível, gente. É incrível a gente poder ajudar as pessoas, né? Se todo mundo ajudasse, independente de religião, né? Independente de crença religiosa, né? De uma doutrina espiritual, tudo que a gente bota uma intenção, que a gente faz o bem para alguém, né? A gente já está fazendo a nossa parte, né? Então, assim, eu passei aqui essa noite para falar com vocês, né? Eu hoje mesmo no grupo eu conversei com o pessoal, por causa que entrou bastante gente nova na gira, né? Na corrente.
e muita gente jovem, né? Eu acho muito bacana, né? Os jovens estarem buscando, procurando, né? Já começando a se conectar, né? Com a sua fé, né? E é super importante nos dias de hoje, né? Feliz daqueles que acreditam, que buscam, né? Seja a fé que busquem, mas que buscam, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa se segurar, né? Precisa se acreditar, né? Então, hoje mesmo eu estava no grupo, que a gente tem um grupo aqui do centro, né? Centro de Luz, Paz e Amor, que é o nome do nosso centro. E falando pro pessoal, né, que tá entrando agora sobre isso, né? Falando exatamente sobre isso, que muita gente procura o terreiro porque se sente bem, por causa da energia, quando vê os guias ali trabalhando, que é lindo de ver, né? Mas eu sempre falo para eles, gente, a gente tem o nosso lado bom, né? Tem as datas, tem as homenagens que são lindas, tem muitas homenagens durante o ano. O médium que está iniciando, né? Tudo é novo, o desenvolvimento, a incorporação, o médium que incorpora, né? A manifestação daquele guia ali, tudo é maravilhoso. Mas eu falo para meus filhos assim de corrente, vocês têm que estar aqui, né? Tem um lado positivo, esse lado bonito, mas vocês têm que pensar no propósito, né? De estar, né? Não basta estar aqui só pela energia, porque quer incorporar, porque quer trabalhar com seu guia, né? A gente tem que ter um entendimento que a gente está aqui para salvar vidas. Eu sempre digo que a minha casa é uma casa que resgata almas e o melhor médium é aquele que salva uma vida. Então eu preparo bem os meus filhos para a hora da gira, prepararem um bom banho de descarrego para equilibrar suas energias, um bom pensamento firme, se concentrar ali no congá, nos pontos cantados, vestir o branco, né, com clareza, com firmeza, né? E o propósito maior é esse da gente estar numa casa de religião, né? A gente crescer, é a gente aprender, é a gente crescer internamente, que é onde a gente cresce aqui dentro, aqui fora, nós abrimos todos os espaços para todas as áreas da nossa vida, né? Quando se faz um bem para alguém, a gente está fazendo é para nós esse bem, né? E eu sempre falo isso, que o melhor médium é aquele que cura, né? Então, o melhor médium é aquele que participa, que está dentro de uma casa de religião, que aprende, que desenvolve, que participa dos trabalhos. Na Umbanda a gente aprende muito nas práticas, que está sempre ali organizando, limpando, aprendendo, né? E quando entra naquele trabalho ali, ele entra ali firme, né? Que ele tá ali para fazer o bem, que ele tá ali para ajudar as pessoas. A gente se prepara para nos entregar, para poder ajudar aqueles que precisam. Então, esse é o melhor médium. Não é o melhor fardamento, não é a vaidade, não é. Claro que é bom estar numa gira, é ótimo os pontos cantados, é lindo, mas existe um propósito, existem fundamentos, existem preceitos, existem responsabilidades. E numa casa de religião tudo começa, eu sempre digo, pela vassoura. É limpando um chão, é passando um pano no chão, é fazendo uma cozinha, aprendendo a cortar uma batata. Tu começa limpando um santo, uma imagem, depois tu já tá limpando uma quartinha, depois tu já tá firmando uma vela, depois tu já tá preparando já um padê, depois tu já tá preparando um ebó. A gente começa limpando. A gente faz parte de uma cozinha para a gente aprender, preparar a comida de um santo, preparar um ecó, preparar uma comida de um exu. Então, tudo é aprendizado. A gente vai nascer e morrer, a gente não vai aprender tudo, né? Nós
Nós estamos aprendendo, eu também estou aprendendo. Então, eu converso muito com meus filhos de fé, né? Porque meus pais, eles cobram muito isso. Meus pais sempre falam assim, que eles não querem filho na gira só para girar, né? Tem casas que os filhos estão há anos dentro de uma gira, só giram num dia de gira. Aí tu pede pro filho preparar uma bandeja, não sabe. Pede pro filho firmar uma vela pro anjo da guarda, não sabe. Pede pro filho defumar o terreiro, não sabe. Fazer uma prece, não sabe. Os pais aqui são bem exigentes, né? Os pais querem que os filhos aqui desenvolvam, se preparem e trabalhem, né? Porque tem muito trabalho, gente. E o propósito é muito grande. Nesse momento que a gente está vivendo, é muita coisa ainda a ser feita. Então a gente tem que se preparar bem, os médios têm que se preparar bem, tem que vir firmes para a terreira, tem que vir com o coração aberto, com a cabeça boa, bons pensamentos, né? Se entregar no trabalho, vestir aquele branco e honrar aquele branco que veste. Então hoje eu passei aqui para falar sobre isso que eu achei bem importante. Hoje eu conversei com meus filhos, porque tem muita gente nova entrando, para já entrar no ritmo da casa, porque aqui tem filhos que estão desde o começo, já tem aquele ritmo, já estão aqui dentro. Quem está começando agora, tudo é novo, né? Tá aprendendo ainda o que é uma pemba, muitos nem sabem o que é uma fandanga, então tá todo mundo aprendendo. Mas saber, né, qual é a raiz daquela casa, né, a respeitar, a ter conduta, a ter responsabilidade, né, e saber, né, o solo que pisa, para que veio, né. Então, aqui em casa eu mantenho a minha casa sempre nesse ritmo. A questão também da harmonia, que eu acho muito importante, é que todos, graças a Deus, se dão bem. Situações vão acontecer sempre no terreiro, alguns altos e baixos, entre irmãos, mas aí entra o dirigente, né? Eu me coloco, né? Para que não aumente situações desagradáveis, desnecessárias, porque aqui dentro eu sempre falo para eles, aqui dentro somos todos irmãos, né? O respeito em primeiro lugar. Né? Então a gente está aqui para fazer o bem. Então entre nós, entre a corrente, tem que haver uma ordem, uma organização, um respeito entre os irmãos, né? Então aqui eu não admito, né, discussões, brigas, irmão falando de irmão. Eu acho muito feio, né? Assim como a gente trata com todo respeito a nossa assistência, os nossos consulentes, nossos mais novos, nossos mais velhos, né? A gente respeita todos aqui dentro. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, né? Eu sou uma pessoa que eu abraço todo mundo, né? Mas eu sou muito correta, né? Eu também não misturo amizade com religião. Eu tenho filhos meus na casa, tenho filhos meus de sangue, tenho nora, tenho amigas minhas que fazem parte da minha corrente. Tem pessoas que eu conheço já há muitos anos, que já são amigos meus de anos, que fazem parte do meu corpo mediúnico, e eu não misturo as coisas, né? Aqui dentro eu sou dirigente, né? O que é para um é para todos, né? Fundamentos são fundamentos, doutrinas são doutrinas, e toda casa tem suas regras. E regras são para serem respeitadas, né? Então eu procuro sempre manter nessa harmonia entre os irmãos. Acontece de vez em quando alguma situação, a gente vai lá, conversa, né? Eu gosto muito de falar, de explicar. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre pronta para ouvir e para explicar. Eu sempre oriento meus filhos e eu acho muito importante, né, dar um entendimento. Não basta o filho estar ali fazendo as coisas, mas nem sabe o que está fazendo. Eu sempre falo, aqui uma pedra é cruzada, é firmada, tem dono. Aqui uma vela tem que ser direcionada, tem que ser firmada. Aqui tudo tem um significado, né? Na Umbanda tudo tem significado. Aquilo que eu não sei, eu vou buscar aprender para passar. Aquilo que eu sei, eu faço questão de ensinar,
Porque eu não tô aqui para guardar nada para mim, né? A gente não tem que guardar as coisas pra gente, a gente tem que passar, né? A gente tem que levar adiante aquilo que a gente aprendeu. Eu ainda trago doutrinas bem antigas na minha casa, porque eu fui preparada num tempo, né, pelos meus mais velhos, que foram preparados, né, bem no modo mais antigo. As minhas entidades foram feitas dessa forma. Eu ainda trago muitas coisas das casas que eu me aprontei, né, doutrinas e fundamentos. Fundamentos são fundamentos, né, mas muitas doutrinas eu trago, né, e eu sou muito exigente na religião. Como pessoa, eu sou a pessoa mais flexível possível. Até na religião, eu não sou uma pessoa difícil de lidar. Eu acho que todo mundo tem o direito de errar, todo mundo está aprendendo. Eu posso errar, posso escorregar. Ninguém é perfeito, né? O que eu não admito é saber e persistir. Eu sempre digo, todo mundo tem o direito de errar. Persistir no erro, aí é uma escolha, né? Então a gente está aqui para se ajudar. Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, puxar no pé de ninguém, não sou melhor do que ninguém. Mas a gente que está há mais tempo, né, tem mais chão de religião, a gente percebe muita coisa que muitas vezes os filhos não sabem, não estão preparados. E a gente não pode deixar a coisa ir adiante, que a gente sabe que possa trazer malefícios, que possa vir prejudicar, né, as pessoas ou todo um trabalho. Então ali eu sou a dirigente, eu cobro mesmo presença, pontualidade, respeito na gira, respeito com os irmãos, com os consulentes, né? A Umbanda tem começo, meio e fim, então existe toda uma ordem, uma organização, né? Eu sou direcionada, tudo que eu faço na minha casa, eu sou direcionada a fazer, né? Então eu sou muito pelo certo, né? Tenho defeito como todo mundo, erro como todo mundo, mas eu procuro sempre reconhecer quando eu tô errada, eu procuro sempre mudar aquilo que não foi positivo da minha parte. Eu tenho a humildade de reconhecer quando eu erro, porque ninguém é perfeito, e procuro sempre mudar, melhorar, né? A gente vai errar muito, mas a gente sempre tem que buscar a mudança para melhor, né? E tudo começa dentro da casa da gente, né? E eu procuro sempre passar aquilo que eu sei, que eu aprendi, né? E como toda casa, né? A minha casa também tem leis, como toda casa tem suas leis. Ah, mas a do outro era assim. Então, permanece na casa do outro. O do outro não é errado. A minha, eu faço desse jeito. Quando tu entra para uma casa de religião, tu já entra sabendo que existe toda uma estrutura, tanto física como espiritual, traz todo um ritual, traz toda uma ancestralidade. Cada casa é uma casa, né? Então, do outro não é errado, né? A minha, eu aprendi assim, eu faço desse jeito. Eu respeito todas as casas, né? Então, gente, eu, né, acho muito importante, né, dentro de um terreiro, a gente tem que ter, né, esse respeito, a gente tem que ter a dedicação, a participação, né, a entrega, né, e a gente tem que se preparar para vir para o terreiro, muitas vezes entrar em preceito, né, e tudo isso faz parte, gente, mas vale a pena. Vale a pena, porque quando a gente vê os resultados, que a gente vê as mudanças, a gente vê o quanto valeu a pena, né? A gente vai aprender sempre. Então eu passei aqui hoje para falar sobre esse assunto, porque hoje eu conversei com meus filhos novos que entraram para casa, que sejam muito bem-vindos, que seja de muito caminho, muita resposta, muita mudança, que seja de muita força, né, e crescimento para eles, né, que os orixás possam abraçar a todos,
né? E que centro de luz, paz e amor possa sempre receber a todos, com todas as bênçãos. Do Pai Oxalá, da minha mãe Oiá, do meu pai Ogum, do meu pai Baralodê, né? E de todos os guias e trabalhadores que trabalham aqui nessa casa. Eu agradeço esse canal, agradeço a noite de hoje. Em breve estarei com conteúdos para a gente poder falar determinado assunto que eu acho bem importante. Tem muitos assuntos para a gente poder abordar. Estou numa correria, gente, porque eu dei uma pausinha aqui para falar com vocês, mas já tenho aqui, ó, força de axé, gente, força de trabalho aqui para trabalhar. Um beijo para todos, uma boa noite e muito axé, meu povo. Até a próxima.